Uma característica central da psicoterapia integrativa é que nós usamos um conceito de níveis de intervenção. Nós, na psicoterapia integrativa, nós trabalhamos integrando esses níveis. Mas o que são níveis de intervenção? Quais são esses níveis? Quantos são? Qual a importância dele para o terapeuta e para a terapia integrativa? E como ele pode também repercutir no trabalho nas empresas e como também ele pode repercutir no trabalho com a sociedade, como ele pode repercutir no trabalho com as intervenções sociais e as comunidades. É isso que a gente vai discutir hoje. Um conceito central, extremamente importante na psicoterapia integrativa é a hierarquia multinível e os níveis de intervenção e como eles trabalham conjuntamente para que a gente desenvolva a nossa atuação. A psicoterapia integrativa, ela trabalha, né, nós trabalhamos diretamente, consistentemente com a noção desses níveis de intervenção. O primeiro nível de intervenção e mais básico e mais basilar é o nível biológico, tá? No nível biológico estão aquelas ancoragens, né, que são determinadas pelo cérebro, pelos processos sensoriais, pelos processos do corpo, pelos processos que envolvem o biológico, né? A gente usa o biológico para entender um conjunto de sistemas e de processos que eles estão ancorados nesse nível. O segundo nível é o nível psicológico. No nível psicológico é o nível que a gente mais lida, que é o nível que a gente mais atua. Então a gente vai estar trabalhando as cognições, as emoções, os processos perceptivos, toda a parte que está diretamente vinculada às psicoterapias psicodinâmicas, o trabalho com o sonho, o trabalho com o inconsciente. E esse tipo de ancoragem nesse nível, ele é um nível de ligação com os outros, tá? É o que a gente muitas vezes inicia o nosso trabalho, é o que a gente usa para poder fazer a transição de níveis, para fazer indicações de trabalho em outros níveis, né? Para possibilitar que a gente vá para o nível social e organizacional, que é o terceiro nível, e aí a gente vai ensinar, trabalhar, fazer algum tipo de trabalho que a pessoa saia do consultório, das intervenções organizacionais, ele leve para sistemas e processos grupais. E esses processos eles são vinculados também a processos existenciais, de propósito, sistemas que envolvem também uma outra dimensão de atuação que está focado em processos muito mais subjetivos de propósito de vida, em processos muito mais subjetivos que lidam, né, com aspectos muito mais, vamos dizer assim, muito mais vinculados vamos dizer assim, a um conjunto de arquétipos, a um conjunto de processos oníricos que são muito mais vinculados a um conjunto de processos que eles são existenciais para alguns, né, alguns terapeutas integrativos, eles integram a partir de processos mais transpessoais, só que isso dentro de todo um conjunto de sistemas e de práticas que são totalmente validadas cientificamente, onde a gente vai ter a condição de lidar com esses processos espirituais, respeitando a religiosidade, respeitando as matrizes religiosas e sem entrar em aspectos religiosos específicos, né? Eu estou falando aí de práticas que são aceitas hoje, né, científicas, que são aceitas e que desenvolvem um conjunto de processos e de procedimentos na clínica que tem um potencial transformativo muito grande, tá? Que eu vou ter um momento específico para poder detalhar esses processos de uma maneira bem mais aprofundada. E esses processos, eles são interligados, eles são articulados nível a nível, sempre de maneira dinâmica. Então, um nível ele puxa o outro, um nível ele está articulado ao outro, de baixo para cima, tá? Ou seja, de baixo para cima, né? Bottom up, ou seja, de baixo para cima, o nível biológico que puxa o nível psicológico, que está articulado com o nível social, que está articulado com o nível espiritual. Ou seja, quando você lida com aspectos aqui do psicológico,
automaticamente você lida com processos emocionais que vai desobstruir aspectos de grupo, do comportamento e das práticas sociais do indivíduo. Ou seja, você trabalhou um trauma que está ancorado aqui nesse nível, a pessoa vai ter a possibilidade de conviver melhor com os membros, com as pessoas da família. Em alguns momentos você vai ancorar o trabalho aqui. Você vai trabalhar aspectos do relacionamento, aspectos sociais e vai desobstruir sistemas emocionais. Vai lidar com processos que são traumáticos. Da mesma forma, ocorre quando você lida aqui no psicológico com determinados processos de autonomia, de desenvolvimento do self, e você vai se vincular também a aspectos que estão vinculados ao propósito de vida, à missão, ao que a pessoa, né, gosta realmente de fazer, aos processos que envolvem, né, um sentimento muito subjetivo, arquetípico que a pessoa tem com a sociedade, com o mundo, né? Ou seja, você vai estar vinculando um nível ao outro. Isso potencializa demais o nosso trabalho. Isso pode ser feito de forma bottom-up, ou seja, de baixo para cima, ou de cima para baixo, quer dizer, de forma top-down. Você trabalhar o propósito e isso fazer com que, né, o paciente sinta a necessidade de trabalhar aspectos da sua autonomia, do seu processo de vida. Passa a lidar com aspectos do trauma, a qualidade de vida da pessoa, na mesma hora ela é articulada, ou seja, o nível biológico, a pessoa vai se alimentar melhor, vai ter novas práticas de mexer, de trabalho com o corpo. Algumas vezes há uma necessidade para alguns pacientes de fazer vamos dizer assim, uma descontaminação. Pessoas que passaram por uma depressão grave, que está lidando com crenças, com aspectos aqui da depressão, ela tem também uma contaminação aqui no biológico, ou seja, ela está intoxicada pela carga de emoções negativas, pela carga de pensamentos negativos, por por todo aquele sistema tóxico, isso vai para o biológico. E há uma necessidade de que o corpo também seja trabalhado. Às vezes você recomenda a prática de algum esporte, de alguma atividade física para fazer isso, outras vezes é uma prática específica que envolve um trabalho diretamente com o corpo. Alguns terapeutas integrativos, eles fazem esse trabalho. Alguns alunos meus, eu recomendo que eles, né, indiquem, né, para alguma série de sessões específicas que envolve massagem, que envolve, né, um trabalho corporal, para que esse corpo ele possa ser, né, também trabalhado, para que a pessoa tenha também a mudança no seu sistema de hábito de vida, padrão alimentar, padrão de consumo, né? E essencialmente esses processos todos eles estão extremamente ligados uns aos outros, formando uma atuação extremamente dinâmica, sistemática, sistêmica, por assim dizer, tá? A gente vai entender esses 4 níveis formando um bloco bem coeso de atuação. Normalmente nós começamos com um nível, normalmente com um nível psicológico, e à medida que a gente sedimenta o nosso trabalho, a gente vai mexer em outro nível. Isso potencializa o desenvolvimento do trabalho terapêutico, isso potencializa o desenvolvimento das nossas atuações, favorece o crescimento, deixa o trabalho muito mais eficaz, deixa o trabalho muito mais rápido e dentro de um contexto que ele é encarado de maneira geral. Claro, esses 4 níveis básicos, eles são articulados a um conjunto de subníveis, tá? Então a gente vai ver que o nível que envolve o nível existencial, ele tem 3 subníveis. O nível anímico, tá? O nível anímico, o nível espiritual, o nível do ecossistema. O nível social ele tem mais 3 níveis: o nível da sociedade e das culturas, instituições e organizações, família e grupo, tá? O nível psicológico ele tem os comportamentos, as emoções e cognições, isso forma o bloco de trabalho atitudinal, esses 2 subníveis, e o nível da personalidade, o nível dos indivíduos. E o nível biológico, o trabalho nos sistemas, né? No trabalho nos processos cerebrais e o trabalho que envolve
um conjunto de processos, né, que são determinantes para a formação do indivíduo. Ou seja, o trabalho que envolve a psicoterapia integrativa, ela vai centrar nesses níveis de uma forma extremamente consolidada, porque ela vai envolver o trabalho na psique, no sonho, na intuição, na intencionalidade, no livre-arbítrio, né? No propósito de vida da pessoa, que está vinculado aqui a um conjunto de processos que são vinculados aqui no nível anímico. As práticas espirituais, as influências religiosas, os valores, né? Isso é foco também do nosso trabalho. Os arquétipos, a natureza do inconsciente coletivo, né? Trazendo um pouco do trabalho do Jung, que é o trabalho nesse subnível aqui do que a gente chama de ecossistema, né? Que são influências mais gerais, tá? E o trabalho em sistemas grupais, sociais, né? O trabalho nos conflitos, na estrutura e né, no trabalho que envolve as práticas de trabalho, né? Estresse, a performance da pessoa na atuação, vamos dizer assim, social, institucional. E o trabalho focado nas ações, nos comportamentos, nos pensamentos, na tomada de decisão, nas cognições, os traços de personalidade, na matriz de identidade, né? Nas diferenças que envolvem, né? As suas particularidades, as suas características e o trabalho no corpo. Isso forma uma base de atuação muito bacana, muito bonita, permitindo que a gente tenha a possibilidade de integrar esses níveis, promovendo um crescimento contínuo. De cima para baixo ou de baixo para cima, tá? Ou de forma articulada. Normalmente nós começamos o trabalho no nível psicológico e vamos incluindo outros níveis. Então, trabalho psicológico, aí vai um pouco para o corpo. Trabalho psicológico, vai um pouco para o social. Depois foca no social, vai trabalhar as relações de trabalho, as relações, né, que envolvem a profissão, a mudança de... E esses tipos de processo, eles vão mexer em aspectos existenciais, em aspectos mais subjetivos, em aspectos que envolvem, né, uma prática muito mais consistente e coesa nesse nível existencial. Para que a gente possa fazer esse trabalho, a gente tem um conceito de homem totalmente diferente. E por isso que a gente faz o trabalho multinível, porque a gente entende que um nível, ele é, vamos dizer assim, complementar ao outro. Mas muitas vezes, para que a mudança no psicológico seja completa, é necessário que envolva alguns trabalhos no nível biológico. Senão a mudança ela não fica completa. E a transformação, a atuação, ela não fica completa. E é por isso que a gente trabalha de forma multinível, sempre envolvendo esses níveis de atuação. E isso, pessoal, isso é um conceito muito importante da psicoterapia integrativa. O trabalho multinível é a nossa base para que a gente consiga atuar de uma forma nova, usando uma episteme, uma base psicológica diferente, permitindo com que a gente integre as teorias, né, pensando nos níveis de atuação que a gente vai estar executando, né, e como a gente vai estar executando o trabalho. E desta forma também difere o trabalho da clínica do trabalho de desenvolvimento de pessoas no campo organizacional e o trabalho com a psicologia social, o trabalho que envolve, né, um setting que é diferente do setting clínico. Claro, muito da psicoterapia, muito da psicologia integrativa, ela está voltada para uma atuação clínica, mas ela não é só isso, ela tem um conjunto de sistemas que possibilitam integrar as áreas da psicologia para viabilizar um trabalho empresarial, organizacional, né, de intervenções em empresas, que aí tem um outro domínio, uma outra conjuntura de processo. Isso forma um conjunto de sistemas e de processos que nos permitem desenvolver pessoas em conjunto, né, com o desenvolvimento, né, o trabalho na saúde mental, o trabalho de tratamento da clínica. E é por isso que a psicoterapia integrativa ela é tão completa e traz para a gente umas vertentes tão bem articuladas.